os homens não vão ao médico? Eles têm medo? Olha, Será? Edna, eu diria que é uma série de fatores, né? A gente vê, claro, tanto a nível público quanto privado, de longe as mulheres consultam muito mais, né? Por As isso que a gente consultas, vive mais, né? claro, e Provavelmente. é um dos motivos, né? Já que você falou, as mulheres no Brasil vivem em média 8 anos a mais do que os homens, né? Para ser Nossa. uma média é muita coisa, é muita É. coisa. E aí eu fui pesquisar, né? Será que nasce mais mulheres do que homens, né? Porque Dizem que ah, nasce 7 mulheres para cada uma. Mas eles andam procurando por aí. Cada não, um procurando as suas 7. É verdade isso? mas eu diria não, Deus faz Que tudo tão, eles procuram, né? Agora se nasceu as 7 para Aí cada já um, não já é outra sabemos. história. Deus faz tudo tão bem feito, e é verdade, que nasce praticamente um para um, né? Ah, é? Praticamente um para um. Na Olha que natureza é legal. assim, e o homem e mulher é assim também. Já Mas nasce em equilíbrio, então. já nasce em equilíbrio, né? Então, no Brasil, também, já que falamos em 8 anos, mas há mais ou menos 8 milhões de mulheres a mais do que homens, né? Uau. Se falar, não, não é pouco. Não, não é pouco. É um estado de Santa Será que a gente é Catarina. mais teimosa e se recusa a morrer? Né, Taylor? O que As será? mulheres são mais disciplinadas. A maioria, claro, nem tudo é geral, mas a maioria se cuidam mais, são mais disciplinadas no tratamento, fazem mais prevenção. Então, o homem, eu fui buscar esses dados, o porquê que o homem não se cuida tanto. Claro, o primeiro é cultural, né? O homem não fica doente, se eu procurar eu O vou homem é achar. forte, né? Acha que não E, adoece. e quando eu fui ver, são vários fatores, então não é fator único, tá? O homem sempre teve que justamente ocupar o papel forte, né? Lá nos primórdios, vamos lembrar, os homens saíam para caçar, né? Então, e as mulheres ficavam em casa cuidando da Dos casa filhos. dos filhos, né? Então o homem ele sempre teve esse papel de ser o forte, de não poder fraquejar, de não procurar demonstrar fragilidade ou estar doente, né? Então isso tudo também veio para a área da saúde. Só que os homens ficam doentes iguais às mulheres. Os sexos, né, podem adoecer. Hoje, na Então, verdade, eu diria que da mesma forma, né? Porque antigamente o homem trabalhava braçal, né? Então ele era da força, digamos assim, e a Justamente. mulher mais da parte delicada. Emocional. Hoje não. Claro, tem muitos homens que ainda trabalham fazendo força e tal, mas a maioria já está no computador, já está ali bonitinho Não, e tal. e hoje também Então não com a tem muito isso, ergonomia, né? com a tecnologia, né? Antigamente se carregava muito peso, porque não existia máquinas, aparelhos. Hoje existem, né? Facilitassem, né? Com a tecnologia, a gente fala muito sobre ergonomia disso aí, né? Então, claro, existem diferenças entre homens e mulheres, principalmente a nível corporal, né? Você fala bastante disso também, né? Testosterona, os hormônios são diferentes, mas eu diria assim, os cuidados com o organismo têm que ser iguais, né? Ambos podem. Doutor, no geral, qual é o motivo que leva um homem a procurar o médico? Fora a mulher obrigar eles aí, que eu acredito que deva ser o principal. Edna e Tayla, quando eu falar Edna e Tayla, né? Muitas vezes, assim, na maioria das vezes, ainda é comum a mulher marcar a consulta para ele. Assim, ó, o senhor veio, né? Não, ligado, doutor. Imaginar. Você sabe que eu fico observando, o Beto estava falando aqui, que já vem desde os primórdios esse lugar, né, dos homens, Sim, de não ir. da força e tudo mais. E aí tu mencionou que hoje em dia a maioria já não trabalha mais em trabalho não braçal, né? E é exato. real. Mas eu acho que simbolicamente ainda se está constituído esse O parâmetro, rótulo né? ficou, né? Esse rótulo de que não, o homem tem que ser A rocha. a rocha, É. o fortão. E eu acho que Não, como não, a não que mulher... precisa ser frágil, né? Mas também não ser o Também tempo não todo. vamos polarizar. Vamos mostrar que é rocha o tempo todo, né? A mulher, ela sempre começou a ir, digamos, mais cedo ao médico, É. porque a mulher, ela é mãe, Menstrua. enfim, Isso. menstrua, então acaba tendo mais problemas, né? Vai lá pro parto e acaba tendo a manutenção, aquela coisa toda, então já mais cedo do que o homem. E às vezes Mas até hoje nem levando a isso. criança para cuidar, Mas- acaba Exato. aprendendo a cuidar de si também, né? É verdade. Edna. E o homem vai por quê? Então, assim, a Quando primeira vai? coisa, né? Muitas vezes a esposa que fala com o marido, né? Da importância de ele se cuidar. Né? Isso é Percebe importante. que tem alguma coisa, talvez, que não Então, está isso, em graças a equilíbrio? Deus, tenho visto que os homens têm escutado mais as esposas. Né? Isso é muito bom. Uma nova geração realmente está tendo a cultura de prevenção. Isso a gente está vendo também. Né? Ainda longe do ideal,
mas a gente vê hoje também os homens mais conscientes, né? Isso com a disseminação da informação, né? O que nós estamos fazendo aqui também nada mais é do que disseminar informação, né? Então isso também tem ajudado muito os homens a terem mais cuidados, porque a longevidade, né? O Brasil era um país onde a gente antigamente morria cedo. O Brasil, vou dizer assim, em 1950, só puxar rapidinho, em 1900, a média da vida da população brasileira era 33 anos. Nossa. Tá? Então, quer dizer, é uma média baixa, né? Não quer dizer que chegou a 33 e vai morrer mais. Em 1950... Para mim, imagina. Sim, já estaria nas portas da morte, cara. Em 1950, a média era mais ou menos 50, 55 anos. Atualmente, a média é de 78 anos. É bem alta. A expectativa de vida aumentou. A expectativa de vida, justamente, é de países de primeiro mundo, né? Da maioria dos países da Europa, mais ou menos a expectativa é essa, né? A maior ainda é do Japão, se eu não me engano, acho que 82 anos para homem, 84 para mulher. Mas eu quero dizer assim, a longevidade também fez com que as pessoas se preocupem mais. Quer dizer, eu quero envelhecer com qualidade. Né? Já que se eu vou envelhecer, então que eu envelheça bem. Não adianta só quantidade de anos, tem que ter qualidade de anos. Então, são esses principais fatores. Né? Os homens também tomando consciência, escutando mais as esposas também marcando para os homens irem. Quer dizer, está tendo uma mudança diferente das gerações passadas. Que as gerações passadas, o homem só ia ao médico como se estivesse morrendo. Né? Aí não adianta, aí às vezes você não consegue fazer prevenção nenhuma, aí é tratamento se der. Né? Você sabe que você falando isso me lembra meu avô, ele faleceu infelizmente de acidente com 87 anos e dias antes do acidente ele esteve na nossa casa visitando e eu me lembro como se fosse hoje dele dizer com muito orgulho que ele nunca tinha precisado ir a um médico porque Olha nem gripe só. Ele pegava. Achava bonito. E eles achavam assim, para a família ali, nossa, era um troféu que ele erguia, que nunca tinha ido ao médico. Outra conversa que a gente ouve acho que era da cultura, homens, né, deles, cultural. daquela geração, né? Os homens também falam bastante, né? Quem procura acha. Eu não vou porque quem vai, quem procura acha. E na verdade, o que acontece me corrija, Beto, se eu estiver errada, os homens só vão quando o problema está grave. Né? Começa a ter um problema ali e geralmente só vão quando o problema é no pênis. Geralmente. Porque se for no braço, for na cabeça, na verdade você resolve com qualquer porcaria. Só se afetar a masculinidade que mas aí quando envolve a libido em geral. Quando é algo sério. Exatamente. Mas mesmo assim, eles não vão assim, também muito fácil, né? Eles vão já logo no começo, ou primeiro eles tentam, doutor, resolver comprar um remedinho Edna, no mercado negro. É uma coisa muito interessante. Eu acho que o que as pessoas que estão escutando vai ser importante a gente frisar, uma coisa chama-se prevenção. Né? O melhor remédio é a prevenção. Eu dou um sempre, exemplo né? muito comum no consultório, Edna e Tayla, da máquina humana e da máquina mecânica. Vou dar um exemplo, um carro. Né? Você compra um carro, e você, em geral, os carros quando são zero, a maioria são bons, né? A maioria, alguns vêm com erro. A maioria do ser humano também, quando são novos, não tem problema. Né? A maioria das crianças. E assim vai. Só que você tem que parar o carro aos 10, aos 20, estou dando um exemplo, né? Aos 30 mil, aos 40 mil, para fazer as revisões periódicas. Né? Você não para o carro só se ele está batendo, fazendo barulho no motor. Você para mesmo não tendo nada para fazer a revisão. Para revisar, né? exatamente. Então, a máquina humana, ela não é diferente. Você não precisa ir ao médico o tempo todo, não é isso. Mas também você não pode ir ao médico a cada 5, 10 anos. Né? O ideal seria uma vez ao ano, de 6 em 6 meses? O que vai depender, muito Edna e Tayla, vai depender de duas coisas, né? Claro, o sexo, que estamos falando dos homens hoje, né? Depende da idade, né? Por exemplo, as pessoas mais jovens, 20, 30 anos, pode ir a cada 2 anos. Agora também depende, quanto mais velho a gente vai ficando, a partir dos 40, aí já começa a mudar. Né? Eu diria que tem que ser anual. Né? E também depende se você vai depender muito na área da medicina. Primeiro, se você tem doenças já pré-existentes, vamos dar um exemplo, diabetes, pressão alta, depressão, né? Se já tem, e também da sua história familiar. Né? E ainda mais dos seus hábitos de vida. Então, cabe, declaro, sempre vai ter uma conversa, chama de anamnese, né? Uma conversa clínica que é fundamental. Até vou dar uma dica para os amigos que estão escutando o médico que não conversa com o paciente, fuja deste médico. Né? Porque a anamnese
é a coisa mais sagrada que tem na consulta médica, é a conversa. E aí você vai saber tudo, a história da... Tudo não, quer dizer, tudo da história de saúde do paciente, né? A história familiar, hábitos de vida, os hábitos dele, o que toma, o que não toma, né? Então, aí você vai depender, Edna, vou dar um exemplo. O senhor de 50 anos, vou dar um exemplo, com pressão alta, cuida do diabetes, né? Esse senhor, se ele estiver bem, eu vou ter que ver ele a cada 6 meses. Por quê? Porque se ver ele a cada ano é muito longe. E as doenças crônicas, aí é o homem e a mulher, vão afrouxando no tratamento.